conheço. Não, Jimmy Swaggart, aleluia. Tem crente sem Bíblia perto de você, fala com ele, aqui não, filho. Aqui não. Fala, não dá uma de cruzeirense aqui não. Que isso, varão. Jesus está te vendo aqui. Crente sem Bíblia, nunca vi isso. Não, aqui não. Pega a sua Bíblia aí. Mateus capítulo de número 7. Já prepara a caneta para tomar nota. Eu estou mais preocupado em você entender hoje do que você gritar glória, gritar aleluia. Porque tem um dia que você grita glória, glória, agora chega em casa, o que pregou? Não sei. É demônio. A Bíblia fala que tem um espírito que arrebata palavras. Você vem com o coração tão fechado, não presta atenção, o espírito vai arrebatar a palavra do seu coração e tira. É como se não tivesse vindo aqui. Quando você vem na incredulidade, quando você vem com falta de fé, irmão, ele arranca tudo. É como se tivesse ido em algum lugar, mas não na presença do Senhor. Mas quando você está com o coração aberto, a terra está preparada, a semente cai, ela germina e dá muitos frutos. Amém? Mateus 7, capítulo 7, versículo 7. Encontrou, dá um glória aí bem forte. Tem gente só vai dar glória agora, né? O Ed não deu um glória até agora, dá um glória aí, varão. Aleluia. Mateus 7, 7. Esse mês de janeiro, Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês chaves poderosas do reino dos céus. Aquilo que faz uma transformação na vida das pessoas. Domingo eu comecei pregando sobre todos são filhos, mas por que uns crescem mais do que outros? E eu falei do poder de servir. Hoje eu quero compartilhar com você algo que Jesus diz em seu sermão, que está escrito assim, Mateus 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, você está comigo aqui? Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Deixa eu ler só o verso 8. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Nós estamos nesse mês de janeiro, todas as quartas, pregando sobre o Efatá, que significa abra-te. Diga comigo, abra-te. Isso, entra no culto comigo. Tem um profeta aí falando, aleluia. Abra-te. Quando Jesus, ele está diante da multidão, a Bíblia diz que ele vai subir uma montanha, e quando ele sobe a montanha, os discípulos se aproximam dele, e ele vai liberar palavras acerca de vários assuntos. Ele fala sobre as bem-aventuranças, ele fala sobre casar, divorciar, ele fala sobre dinheiro, ele fala de diversos assuntos. E quando a gente chega no capítulo 7, ele começa a falar sobre a perseverança na oração. E aqui Deus colocou em meu coração de falar dos 3 níveis da oração. Por isso que ele começa dizendo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, e o que bate, abrir-se-lhe-á. O que eu quero que você entenda é que Jesus é o único que já nasceu rei. Ele não nasceu príncipe, ele nasceu rei. Todo homem que nasce em uma dinastia, ele vai nascer como príncipe, e depois vai ser elevado a rei. Jesus não. Jesus já se apresenta como rei desde o seu nascimento. E quando Jesus vai liberar palavras, diferente do ser humano comum, que brinca com as palavras, Jesus leva muito a sério as palavras. Eu não sei se você sabe, mas o ser humano tem a capacidade de brincar com palavras, de mentir em forma de brincadeira, de falar que vai fazer e não fazer. Ele brinca com as palavras e acha que isso é natural, mas o mundo espiritual não brinca com palavras. Então Jesus, quando vai liberar palavras, ele vai liberar palavras certeiras.
Quando Jesus abre a boca e libera essas palavras, não são palavras comuns. Ele, como rei, tem o poder de liberar decretos. Então as palavras que Jesus vai liberar não são palavras normais, são decretos que ele liberou, e se você tomar posse, esses decretos podem se tornar realidade na sua vida. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, Jesus está liberando um decreto para todas as pessoas. Ele está liberando palavras como decreto. E quais são os decretos? Ele está dizendo, olha, aquele que pede, o que busca e o que bate, abrir-se-lhe-á. Ele está dizendo, isso é um decreto, é uma lei. Se você entender, vai acontecer na tua vida. E o primeiro decreto que ele libera é: aquele que pede, recebe. E você vai ouvir comigo que muitas vezes a gente pediu algo para Deus e nós não recebemos. A gente já pediu, fez tantas orações e nós não recebemos aquilo que clamamos, aquilo que pedimos. Ou será que é só eu? Quem aqui já orou e não recebeu o que orou? Levanta a mão assim. Tem gente que não levantou, preciso que você ore para mim. Se Deus te deu tudo que você pediu, eu preciso que você interceda pela minha vida. Tem coisas que eu pedi e não recebi. Eu clamei e não obtive resultado. E eu aprendi com Jesus que no reino tudo começa pela fé. Eu disse que tudo começa pela fé. O que é fé? Vamos ler Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Ele está dizendo, a fé é você crer que existe mesmo ainda que não chegou nas suas mãos. E só tem uma maneira de agradar a Deus. Como é que eu consigo agradar a Deus? Hebreus capítulo 11, verso 6, vamos ler. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Só tem uma maneira de se aproximar de Deus, de se achegar a Deus. Como é, pastor? É pela fé. Eu não estou vendo, mas eu creio. Não aconteceu, mas eu sei que vai se manifestar. Estou liberando palavras, você vai recebendo. Eu ainda não vi com os meus olhos naturais, mas eu sei que vai acontecer. Esse negócio de fé é tão sério, mas tão sério, que tudo que você faz no reino de Deus tem que ser pela fé, senão é pecado. Romanos 14, 23, coloca para mim. Nós vamos ler Bíblia hoje. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo, fala comigo, tudo. O que não é de fé, vira para o seu vizinho e fala com ele assim, olha, tudo que você faz, se a fé não estiver envolvida, é pecado. Aleluia, silêncio toma conta do ambiente. Pastor, achei que pecado é só fazer coisa errada. Não, quando você age sem fé, também é o quê? O que é pecado? É errar o alvo. O que é errar o alvo? É tudo aquilo que te afasta de Deus. Quando não tem fé, você não está se relacionando com Deus. Agora, quando se tem fé, você está se aproximando do Senhor. Mateus 17, 20, vamos ler. Olha a fé. Mateus 17, 20. E Jesus lhes disse, por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então a fé me conecta com Deus. A fé me faz me aproximar do Senhor. E quando eu tenho fé e exerço a fé, tudo que eu faço através da fé, o nome dele é glorificado. E ele diz em sua palavra, que quem tem fé e se aproxima, mesmo que essa fé seja pequena, como um grão de mostarda, nada para você é impossível. Você pode todas as coisas pelo poder porque a fé te conecta a Deus. Mas não basta só estar conectado com o Senhor. Eu preciso entender que não basta só ter fé. Não basta só falar, eu creio, eu acredito. Não. Eu preciso agora que eu estou
perto dele, eu preciso agora me relacionar com o Senhor. Eu preciso ter um relacionamento com o Senhor. E como é que se desenvolve um relacionamento? Quando você vai conhecer, quem é casado aqui, deixa eu ver. A primeira vez que você viu aquela pessoa, como é que você se aproximou? Foi fé. Se acreditou que ia dar certo de alguma maneira, foi fé. Foi ou não foi? Fé. Depois que se aproximou, o que você fez? Você já foi beijando? O que você fez? Você conversou. Você liberou palavras. Você começou a se conectar. Você começou agora a conhecer. Aí você começou a falar. É isso que eu quero que você entenda. O que, pastor? A oração é a continuação da fé que você tem em Deus. Não adianta ter fé se não orar. O que é oração? É falar com Deus. Tem gente que fala assim, eu não sei orar. Não, você sabe. Você conversa pelos cotovelos na hora de orar, você não sabe? Você sabe. Mas como você não desenvolveu um relacionamento, você embola na hora de falar. Sabe aquele adolescente doido com a menina, primeiro namoro? Não quer ver a menina vai falar assim, a minha desembucha, meu filho, vai. Que mulher amadurece mais rápido, né? Nada não. Por que ele não conseguiu falar? Treinou na frente do espelho o dia todo, ficou lá, vou falar que eu amo ela. Não, que chegou diante, nada não. Você está rindo de você mesmo. Você lembrou lá daquele tempo. Tem alguém que voltou lá em 1970. Aleluia. Oh glória. Pastor, você me chamou de velho? Não, o tempo, eu não. Olhe para cá. Por que a pessoa não conseguiu falar? Porque ela não desenvolveu uma conversa, um diálogo. Quando Jesus libera um decreto e fala, aquele que pede, recebe, ele está dizendo, você vai ser atraído a Deus pela fé. A fé vai te conectar a Deus. Uma vez conectado com Deus, você precisa desempenhar agora a função da oração. Você precisa orar. E quando você orar, você vai... Aleluia. Fala comigo, é só pedir que eu vou receber. Fala, é um decreto. É uma lei. Fala com mais força, fala, é um decreto. É uma lei. João capítulo 15, verso 7. Vamos ler Bíblia. Pastor, é estudo bíblico. Pensa do jeito que você quiser, eu quero que você entenda. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, Jesus dizendo, e as minhas palavras estiverem em, pedireis. Não é alguma coisa não? Deixa o texto, varão. Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será, porque é um decreto, é uma lei. Jesus não joga a palavra ao vento. A pergunta é, por que nesse ano, você já começou o ano, pediu coisa e ainda não recebeu? Por que eu estou orando para receber uma vitória, a vitória não chega? O que está acontecendo? Será que a palavra é mentirosa? Será que Deus mentiu? Será que Jesus mentiu? Mateus capítulo 21, versículo 22, olha isso. Mateus 21, 22. E tudo que pedistes em, crendo, é glória, aleluia, amém. A pergunta é, por que você pede e não recebe? Por que eu peço e não recebo? Porque tem coisa que a gente ora e não chega na nossa mão. Aí alguém culpa a igreja, alguém culpa o pastor, mas na verdade é porque você não entendeu como funciona. Porque existe uma estruturação para se falar com Deus. Existe uma forma certa de pedir. Sabe quando você pede e não recebe? Tem resposta. Coloca para mim Tiago, capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis para o gastardes em vossos. Deus está dizendo, tem uma forma certa de pedir.
Tem um jeito certo, não é falar do jeito que você quer, só para você ser beneficiado e é isso, não. No reino de Deus não funciona assim. Quando Jesus fala que o efatá vai acontecer, é porque existe uma forma correta. Dá um cutucão no seu vizinho e fala assim: tem um jeito certo de orar. Pastor, então como orar? A primeira coisa que eu preciso aprender é verbalizar a minha oração. Tem gente que ora pela mente só. Tem gente que só ora em silêncio. Pastor, mas Deus não entende. Entende. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando for orar, abra a tua boca e verbalize o que você quer. Seja específico em detalhes. Dê riqueza de detalhes daquilo que você quer e daquilo que você almeja do Senhor. Imagine você orando para Deus e falando assim: Deus, me dá um carro. Pode ser qualquer um, desde que ele ande. Aí Deus fala assim: está pedindo mal, não vou nem te dar. Não sabe pedir, não sabe orar. A culpa não é de Deus, não é da palavra. A palavra está aqui. Falou, tudo que você quiser, em Deus você consegue, através da oração. Jesus liberou um decreto. Olha, se você pedir, vai receber. Agora, por que eu não estou recebendo? Porque eu estou pedindo mal. Fala para o seu vizinho: hoje, você vai aprender a pedir de forma correta. Primeiro passo, qual é? Verbalizar a minha oração. Você precisa falar com Deus de forma audível, clara, a ponto que você mesmo vai escutar. Porque não é para Deus escutar, é para você escutar o que você está falando. Tem gente que ora hoje e esquece amanhã do que orou hoje. Como é que Deus vai te dar alguma coisa? Então verbaliza a sua oração. Segundo passo, qual é, pastor? O tom de voz. Pastor, isso influencia? Sim. Porque o tom de voz delata o sentimento que você está, a busca que você quer. Você sabia que a inteligência, os policiais, quando ele pega um bandido, eles não prestam atenção no que ele está falando? Eles prestam atenção no tom de voz e nos gestos. Olhe para mim, redobre a atenção. Não precisa dar aleluia, glória, não. Eu quero que o efatá aconteça na sua vida. A primeira coisa é verbalizar. A segunda é o tom de voz. Você quer uma coisa grande, pedindo assim: Senhor, me dá um trem grande, Senhor. Observe que o seu tom de voz não se encaixa com aquilo que você está pedindo. O seu tom de voz está denunciando você ao contrário. Não combina o seu tom de voz com aquilo que você está pedindo. Então ele fala assim, rasga a voz, não clama, ele: vem, Senhor. Olha Deus olhando do céu. Você achou que era só orar que ia dar certo? Fala com o seu vizinho, tem um ritual. Você está comigo ou não? Terceiro, então você cuidou primeiro de verbalizar. Segundo, a entonação tem que estar de acordo com aquilo que você está pedindo. Terceiro, qual que é o terceiro, pastor? Os gestos, a movimentação. Isso aqui está falando das suas expressões. Você sabia que o judeu ele não ora parado? Você vai ter a oportunidade de ir lá no Muro das Lamentações comigo. Você vai ver que eles oram se movimentando assim, ó. Eles não oram parado. E eu falei, Deus, por que esse povo se movimenta? O salmista diz que todo o nosso corpo tem que louvar o Senhor, primeiro ponto. Só que eu quis agora entender na medicina. O que a parte da ciência vai falar a respeito dos nossos movimentos? Eu fiz um estudo e eu descobri que um psicólogo lá da Universidade de Califórnia, ele chama Albert Mehrabian, ele fez um estudo profundo sobre comunicação. Olhe para mim, estou falando de terra. Ele falou sobre comunicação, e ele chegou na conclusão que as nossas palavras correspondem a 7% da nossa comunicação. Estou falando a nível terra. Quando você fala, representa 7% da sua comunicação. Segundo, ele diz que o seu tom de voz representa 38% da sua comunicação. O cara não é crente, e parece que ele tem respaldo bíblico para tudo. Ele fez na ciência um encontro na palavra.
Ele falou, quando você fala, representa 7% da sua comunicação, 38% do seu tom de voz. E ele fala mais, ele fala assim, olha, a conclusão é, a sua linguagem corporal representa 55% da sua comunicação. Não adianta falar assim de braço cruzado. Vai orar, cuide do seu tom de voz, dos seus gestos. Os gestos vão falar da forma como você está trabalhando. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo de pessoas que querem casar. Quem quer casar aqui? Ninguém? Todo mundo fugindo do casamento? Boa escolha vocês fizeram. Não sou eu que digo, é Paulo. É Paulo, né? Eu não. Olhe para mim. A menina está lá, Senhor, manda um príncipe, Senhor, para mim. Aí ela vai detalhar, né? Eu quero um dinheiro rico, bonito, crente. Ele vai ser fiel. Fala com o seu vizinho, não tem impossível, vai. Só que ela fala com a boca isso. O tom de voz está até bom, mas e a atitude, que são os gestos? Qualquer um que olha para ela de rabo, ela se derrete toda. O que o seu corpo está dizendo? Aquilo que você falou, não é na verdade o que você quer. Qualquer um basta. Ixi, vai dar problema. Eu quero porta aberta. Aí eu falo, Senhor, abre uma grande porta para mim. Só que a sua forma de se lidar no dia a dia é de alguém que tem a mente pequena, que jamais vai passar por uma porta grande. Todo dia cabeça baixa, frustrado, ó vida, ó céus, ó luta. Todo dia reclamando, murmurador. Aí você começa a culpar Deus. Não é Deus que é o culpado, é você que não entendeu que o seu corpo também fala. Chega na igreja até glória, oh, glória, aleluia. Mas é uma murrinha. Em vez de sentar na postura boa, senta escordado, parece que está dormindo já. Olha Deus falando aí. Não se posiciona como aquilo que está falando. Aí a ciência vai dizer, você pode falar o que você quiser, o que manda mesmo são os seus gestos e o seu tom. Aí Deus olha para isso e fala, ó, será que eles pegaram na Bíblia? Porque Jesus vai dizer isso. Aonde, pastor? Mateus 15:8, coloca para mim, vamos ler. Fala com seu vizinho, é Bíblia. Mateus 15:8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus, mas o seu coração, o tom está longe, o gesto está longe, mas a boca fala, te amo, sou nada sem o Senhor. Aqui parece que é crente de verdade. Aí você fala, gente, está na igreja tem 10 anos, a porta no ar. Por quê? Porque o corpo, na verdade, está falando mais do que a sua voz. O seu corpo está gritando quem é você. Os seus gestos estão falando quem é você diante de Deus. Porque não adianta orar bonito, falar bonito, se o seu corpo está expressando de uma maneira errada e feia. Fala com o seu vizinho, aquele que pede, recebe. Então, primeiro, eu preciso verbalizar. Segundo, tom de voz. Terceiro, os meus gestos. Quarto, o que, pastor? E aqui eu já estou caminhando. Não peça somente para o seu benefício. Por que você não recebeu? Lembra de Tiago 4:3? Porque pediste para o seu próprio deleite. Esse é o problema do crente. Ele quer porta aberta, ele quer milagre, ele quer resposta, mas ele quer só se beneficiar. Senhor, quer ter um salário de 20 mil, para quê? Para eu ter carrão, casona, só isso? Só isso? Senhor, quer ter uma mega empresa, para quê? Só para você ficar bem? Quando você orar, fale com Deus, Deus, pode me abençoar, porque eu sendo abençoado, o teu reino vai prosperar por onde eu passar. Conecte o reino de Deus à sua oração. Deus ama investir no reino dele, e se você colocou o reino dele como objetivo, Deus vai te abençoar por causa do reino dele. Então quando a sua oração é vazia, me dá, irmão, não é errado vir pedir Jesus, ele está aqui para nos dar mesmo, mas o problema é achar que só de falar, ele vai me entregar. Não, eu tenho que ter uma compreensão, eu tenho que ter um entendimento de como orar, de que forma fazer. Alguém está nesse lugar, diga amém. Então quando for orar, ore aos céus, mas peça, fala assim, Deus, se o Senhor multiplicar a minha semente, eu vou continuar sendo fiel no altar, eu vou continuar honrando o reino do Senhor,
Eu vou continuar ajudando para as pessoas à minha volta. Aí você vai ver o que ele vai fazer com a tua oração. Aí você vai ver como é que ele vai te responder de uma forma imediata. Porque é um decreto que Jesus liberou. Mas enquanto você ficar mesquinho, enquanto a sua palavra estiver de um jeito, seu gesto de outro, sua atitude de outro, ele não vai te responder. E não é porque ele está mentindo, é porque você não teve entendimento do que ele quer fazer. Ele não quer só te abençoar, ele quer que o reino dele se espalhe pela face da terra. Ele não quer que só você cresça, ele quer que você cresça e o nome dele seja glorificado. Agora eu orei, tudo isso aqui é na terra. Fala comigo, isso é na terra. Eu preciso entender que existe um mundo do espírito. Alguém está aqui, diga amém. Pastor é aula, entenda do jeito que você quiser. Hoje eu quero que você entenda. Camarão fala assim, pastor, eu orei, Deus me respondeu. Você já sabe. Participou do culto. Olhe para mim. Tudo isso que eu falei acontece aonde? No mundo natural, mundo material. Mas como isso se dá no mundo espiritual? E agora aqui eu preciso que você redobre a atenção. Eu vou falar de coisas que talvez você nunca ouviu na sua vida. Quem está comigo, diga amém. Quem aqui já foi católico? Católico, levanta a mão assim. Levanta a mão, católico. Eu sei que tem mais. Ó. Gente, foge não. O que o padre falava? Que você tinha um anjo da? Um anjo da? Aí quando você vem para o evangelho, eles falaram para você assim, tem isso não, isso é mentira. Tem anjo de guarda nenhum, quem já ouviu isso? Quem te falou não lê Bíblia. Quem te falou tem problema. Porque você não tem um anjo da guarda, você tem vários. Para de graça, de novo. Quando você anda, você não anda sozinho, você anda acompanhado com um batalhão. Do seu, você não está vendo, mas do seu lado agora tem anjos. Olha a glória que você dá. Mateus 18, 10. Leia comigo, é Bíblia. Fala com seu vizinho, é Bíblia. Vede, não desprezeis algum destes. Quem são os pequeninos? Eu, você. Porque eu vos digo que os seus, ó, plural, não é singular não. Então quando alguém fala assim, você não tem anjo da guarda, eu falo, um eu não tenho, não, tem vários. Os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos. Você lê isso, parece que é algo normal, mas não é. Olhe para mim. Por que nós vamos viver o Efatá esse ano? Porque vai gerar dentro de você um entendimento, como você nunca entendeu. O texto está dizendo que você é um pequenino do Senhor, e tem anjos que andam com você, e eles veem a face de Deus todo momento, e voltam até você. O que faz eles irem e voltarem? Fala comigo, a minha oração. Agora tem anjo aí que está com saudade de Deus, que tem crente que não ora. E o que faz o anjo ir até Deus é a sua. Agora tem comigo, não é mundo natural, é mundo espiritual. Fala comigo, mundo espiritual. Como funciona quando você dobra o joelho, ora, verbaliza, tem tom de voz? O que acontece? O anjo recolhe as suas orações. No mundo espiritual, a sua oração, ela é como um incenso. Ela agora é como uma fumaça espiritual. Ele vem e recolhe uma salva de ouro. Põe a sua oração na salva. Ele vai subir agora até o trono, a sala do trono. Fala comigo, sala do trono. Quantos tronos tem lá? Quantos? Você não sabe não? Fala comigo, tem um de Deus. E tem mais 24. Tem 24 tronos na sala do trono, que são os 24 anciãos. O pastor está falando besteira. Vem comigo, vou te dar a Bíblia, irmão. Eu gosto de Bíblia. Quem gosta de Bíblia? Você gosta de profetada? Eu gosto de Bíblia. Tem 24 anciãos. Por que nosso dia tem 24 horas? Vou te explicar por quê. No mundo espiritual, cada ancião tem o seu trono. Ele tem uma harpa de ouro, e ele tem uma salva de ouro. O céu responde a cada hora. Olhe para mim. A cada hora o céu responde. Um ancião é responsável por cada hora. Então, enquanto está a vez dele, durante uma hora, os anjos vão subindo e depositando na sua salva, as orações dos santos aqui da terra. E vai enchendo de oração.
Quando dá 1 hora, ele encerra para o outro ancião assumir. E antes do outro ancião assumir, ele começa a tocar a sua harpa. Quando ele começa a tocar a sua harpa, ele está avisando aos serafins que estão acima do trono de Deus. Olhe para mim. Acima do trono de Deus tem serafins, anjos de fogo. Esses anjos de fogo, eles vão descer, pegar a salva com as orações dos santos, vai ir para o meio, para o centro da sala do trono, aonde tem um altar de pedra. Eles vão derramar as orações como um incenso. Essas pedras são afogueadas. Quando a oração bate nas pedras, isso acontece aonde, gente? No mundo espiritual. Fala com o vizinho, acorda, não é Nárnia não. É mundo espiritual, vem. Eu gosto de crente que gosta de Bíblia. Tem uns crentes patéticos aí que não dá para pregar para eles, que eles não gostam de Bíblia. Eu estou te pregando Bíblia. Pastor, não está escrito, daqui a pouco eu vou te dar os textos, vou ler tudo. Ele vem e derrama em cima das pedras do altar. Quando bate, sobe uma fumaça. Aí Deus respira. Quando Deus respira, a sua oração chegou até Deus. Quando Ele expira, saiu a resposta. Quando Ele expira, isso que sai de Deus é chamado de Shekinah. Aí o anjo agora pega a Shekinah e ele vai descer até você com a resposta da sua oração. Pastor, isso tudo leva quanto tempo? Depende do caminho a qual o anjo tomou. Pode ser milésimos de segundo, pode demorar horas, pode demorar dias, pode demorar meses e pode demorar anos. Depende de quem é você no nível da oração. Ah, você não pegou não. Eu vou de novo. Jesus liberou um decreto, aquele que pede, então ele não mentiu. Quando a sua oração chegou diante de Deus, ele respirou, expirou, saiu a resposta. Mas para o anjo chegar até você, existe uma batalha espiritual, existe um embate espiritual, aonde principados vão tentar reter aquilo que pertence a você. É por isso que o crente não pode parar de orar. Os 3 níveis de oração que eu coloquei aqui, é Jesus dizendo, vai pedir, vai ter resposta, mas não para não, procura, porque o que foi liberado precisa ser achado. Vira para o seu vizinho, fala, tem resposta sua, de 1 ano atrás, que você só precisa achar, já foi liberado. Ai pastor, eu achei que Deus não responde. Ele responde, é você que parou de orar. Mas hoje Deus me trouxe para te dizer, vai orar e vai orar com sabedoria, vai orar e vai orar com entendimento. Todo mundo vai entender o que está fazendo. Fala com o seu vizinho, a partir de hoje você não vai ser um analfabeto bíblico. Aleluia. Pastor, você inventou isso tudo, isso é tudo heresia. Vamos ler Bíblia? Quem está comigo aqui? Eu estou te passando segredos profundos da palavra. Para quem não gosta, irmão, isso aqui é nada. Mas para quem ama a palavra, ele vai orar de uma forma diferente hoje. Vamos ler alguns textos. Apocalipse capítulo 4, verso 4. E ao redor do trono havia 24. Não inventei não, hein? E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre as suas cabeças coroas. Então Deus está sentado num trono, e em volta dele tem quantos tronos? 24 tronos. Apocalipse capítulo 5, verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas cheias de incenso, que são as orações. Eu não inventei não, irmão, é que eu leio Bíblia. Tem pastor que fica preocupado em pegar seu CPF na internet. Eu fico preocupado em pegar a palavra e te revelar ela. Eles têm uma harpa de ouro, uma salva de ouro. Vamos ler mais texto? Vamos ler. Anotei para não perder. Isaías 6, verso 1 e 2. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime. Então tem um trono, 24 tronos, e a cauda do seu manto enchia o templo. Verso 2. Serafins estavam por cima. Quando alguém fala assim, não tem nada acima de Deus, olha onde que o serafim está. Acima de? Para de falar besteira. Só lembra de quem? Acima de Deus está os serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. Vamos ler até o 6. Deixa eu ler isso aqui, vai.
E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. 4. E os umbrais das portas se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Vai, 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. 6. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com a tenaz. Lembra das pedras do altar? Brasa viva, fogo. Você está comigo aí ou não? Fala alguma coisa. A hora de você falar mal de mim é agora, que eu estou dando texto bíblico. Aleluia. Agora ninguém fala nada, né? Porque Jesus liberou um decreto. Qual é? Aquele que pede. Então se eu pedir, eu tenho que receber. Vamos ler Apocalipse capítulo 8, do 3 ao 5. Apocalipse 8, do 3 ao 5. Tem gente que já cansou de Bíblia hoje, mas vai mais um pouquinho. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de... Pegou sua oração. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do... Jesus. 4. E a fumaça do incenso subiu como as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de... 5. E o anjo tomou o incensário, e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre... Para onde? E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Isso aí é a resposta. Por isso que aquele que pede, agora o que precisa que você entenda é o seguinte: quando o anjo desce com a resposta, isso pode ser em milésimos de segundo, pode ser em horas, em dias, em anos, depende do tanto que você ora. Se você orou e não recebeu, a ordem é continuar, porque aquilo que Deus liberou, principados estão tentando bloquear para não chegar na sua mão. Já está na mão do anjo, mas teve um principado que entrou em guerra e falou: eu não vou deixar chegar a vitória na mão dele, eu não vou deixar chegar a vitória na mão dela. Aí o que você faz? Preguiçoso, falou: Deus não me respondeu, eu vou parar de orar. O crente espera, eu vou continuar orando até chegar. Eu não vou mudar minha oração até acontecer. Eu não vou mudar o meu jeito de orar, o meu comportamento, o meu gesto, o meu corpo, até que o milagre aconteça. E isso foi um tapa de luva em mim, sabe por quê? Final do ano passado eu falei: Senhor, essa área aqui eu não vou mexer, essa área aqui eu não vou fazer mais nada. Aí eu acordei, Deus falou assim comigo assim: você não vai parar de orar por aquilo que eu coloquei no seu coração. Eu já liberei a resposta, mas tem principados tentando travar, e eu vou te despertar para orar mais, até que o milagre aconteça. E quando Deus queimou isso no meu coração, eu falei assim: avisa a minha igreja, porque tem muitos desistindo, muitos estão parando, porque não receberam a resposta, não receberam o milagre. Mas hoje abre os olhos deles, para que eles possam entender, na medida que eles orarem, os milagres vão acontecer. Para eu terminar, quando o anjo desce, existe uma batalha espiritual. Fala comigo: batalha espiritual. Fala, batalha espiritual. Por isso que a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue, é contra o quê? Principados e potestades, que eles atuam onde? Nas regiões celestiais. Você começa a acusar a pessoa que está perto de você, mas esqueceu de lutar o quê? Com o joelho no chão. Você está acusando carne e osso, enquanto era para apontar o dedo na cara do principal e falar assim: sai daí que aí não é teu lugar, libera a minha vitória, libera a minha resposta. Alguém já está entendendo? Deixa eu ler um texto para terminar. Daniel capítulo 10, verso 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o Senhor teu Deus, são ouvidas as tuas, e eu vim por causa das tuas palavras. Coloca para mim capítulo 10, verso 3. Deixa eu ver se é isso. 10, 3. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas, 21 dias. Ele orou a Deus, falou: Deus, eu preciso de um milagre. E ele não recebeu resposta. Aí ele começou a pedir perdão pelos pais, depois você lê o capítulo 10. Ele falou assim: eu perdoo minha família, me perdoa. Será que eu fiz alguma coisa que o Senhor já não está olhando mais para mim? Ele ficou 3 semanas sem comer, jejuando, pedindo a Deus a resposta. Aí no capítulo 10, do verso 12, coloca para mim, verso 12, que a gente leu. Então me disse: não temas, Daniel,
Porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas, e eu vim por causa das tuas palavras. Agora o segredo, verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Quantos dias? Quantos dias que ele ficou esperando? 3 semanas, 21 dias. Ele começou a ficar doido. A resposta não chega. O milagre não acontece. O que acontece? Será que Deus está com raiva de mim? Será que Deus se esqueceu de mim? Só caiu o anjo falando assim: aconteceu uma guerra, uma batalha espiritual que você não viu. Você orou e começou a acontecer uma batalha espiritual na região celestial, e você não compreendeu. E durante 21 dias eu fiquei impossibilitado de chegar até você. Só que aí ele fala assim: olha, durante 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Sabe o que ele está dizendo? Quando o seu anjo vem com a vitória, um principado cerca ele. Você tem que orar para Deus enviar mais anjos, para ele vencer a batalha. Quando você para na oração, a sua resposta fica retida no mundo espiritual. E tudo que Deus te dá não é no mundo físico, é no mundo espiritual. Alguém precisa ir buscar e trazer para você. E quem faz isso? Os seus anjos. Ixi. Tem anjo do seu lado, irmão. E quando você ora, você faz ele subir. Lembra de Jacó? Jacó, quando viu a escada, ele viu a escada, anjos subindo. Por que não era descendo e subindo? É porque eles estavam pegando aqui embaixo e levando lá em cima, pegando o que estava lá em cima e trazendo aqui para baixo. Porque não é a terra que comanda o céu, é o céu que comanda a terra. E quando você ora, o céu se abre, a resposta vem. Porque é um decreto. Jesus não brinca com palavras. Ele falou assim: ó, aquilo que você pede, recebe. Mas qual é o segredo? Não parar de orar. Se não chegou nas tuas mãos, não pare de orar, não pare de clamar. Se o milagre não aconteceu, não entregue os pontos, não jogue a toalha. Fala com Deus: eu vou continuar orando. Se o Senhor já liberou a resposta, envia mais anjos para que essa batalha seja vencida, e aquilo que é meu venha parar nas minhas mãos por direito. Fica de pé. Tem coisas da sua vida que ficaram retidas, porque você parou de... E esse ano é ano do Reobote. Esse mês é Efatá. É Deus te convidando: volta a orar, volta a falar comigo. Mas não é só com palavras não, é com sentimento, é com voz, é com gestos e atitudes. Porque você vai viver os meus decretos: aquele que pede, aquele que busca e aquele que bate. Eu ia falar de um por um, não dá tempo, vou ficar só no primeiro nível. Aquele que pede, esse é o primeiro nível da oração. Você já recebeu o que você pediu. Agora corra atrás e não pare de orar. Não cesse a tua oração. Não deixe o inimigo te enfraquecer, falando que você assim, Deus não está te ouvindo, Deus não está te respondendo. Não, Ele já liberou a resposta. Só que existe uma batalha aqui na região celestial, e nós vamos vencer através da oração. Nós vamos vencer através do clamor. A fé já nos uniu ao Senhor, e uma vez que nós estamos unidos, nós temos relacionamento com esse Deus. Nós falamos com Ele todos os dias. É por isso que a qualquer hora do dia você pode orar, porque tem um anjo para te responder, tem um anjo para te visitar. Deus está dizendo: a qualquer momento é momento de você clamar, a qualquer momento é momento de você pedir, porque eu vou liberar aquilo que você precisa. Mas se você está triste porque não viu o resultado das suas orações, escuta o teu pastor aqui nessa noite: continua orando, não para de orar, porque aquilo que está resistindo vai cair por terra. Esse principado vai sair da sua casa, esse principado vai sair da sua família. Nós estamos dando a ordem nessa noite: não ficará principado no nosso caminho. Nós declaramos nessa noite: tudo que é nosso por direito, por resposta, virá parar na palma das nossas. Quem está comigo reage nesse lugar. É por isso que Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Há poder na oração,
Há poder no clamor. Crente que não ora não vive milagre. Crente que não ora não vive o abrir do Senhor. Mas crente que ora, o inimigo foge, ele bate em retirada, e nós vivemos a vitória da parte do... Quem está comigo reage, reage. Quem não vai parar de clamar, reage, reage, reage. Chorecalabassuri alabas. Oh Senhor, vem Senhor, libera os céus nesse lugar. Toda chuva que ficou retida, libera sobre essa casa, libera sobre essa igreja, libera sobre o teu povo. Libera o efatá, libera o efatá, libera o efatá. Nós declaramos agora: principado, solta o que é nosso, potestade, larga o que é nosso. Nós damos uma ordem agora: Senhor, envia mais anjos, para que a nossa vitória seja liberada. Adore a Ele, adore a Ele. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, podes morar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Olhe para mim, olhe para mim. A nossa guerra, a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Não adianta entrar em confusão humana se a nossa resposta está no Espírito. Vira para esse vizinho e fala assim: aprenda isso hoje. A sua guerra é espiritual. Você segura a mão dele, segura a mão dele, segura a mão dela, segura, nós vamos clamar. Porque Deus fala ao meu espírito. Tem muita coisa retida na tua vida, tem muita oração ainda que já foi respondida, porém não chegou nas tuas mãos. Aperta a mão dele, aperta a mão dela, fala assim: nós vamos clamar para que Deus envie reforço espiritual, para que Deus envie reforço espiritual, para que a nossa bênção chegue, para que o nosso milagre aconteça. Fecha os olhos agora, fala: envia, Senhor, miríades e miríades de anjos, envia, Senhor, envia reforço agora. E tudo aquilo que é meu por direito, libera agora. Isso, clame, abra sua boca e clame. Fale no tom certo, gesticule no tom certo. Se quer bênção grande, fale alto. Se quer milagres grandes, fale alto. Vem, vem, Senhor. Envia agora, Senhor, reforço para esse lugar, reforços espirituais. Envia anjos, anjos de fogo. E agora, Senhor, faz essa batalha ser findada, em nome de Jesus. Os milagres que ficaram retidos nos anos anteriores, nós reivindicamos agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus, e declaramos: está liberado, está liberado. Efatá, Efatá,
Efatá, orecalabaxanderecalabaçu, ialabaxandarabacala. Tem milagre chegando, tem resposta chegando. Olha Deus aí, ó. Não vai ter demônio que vai segurar a nossa vitória. Nós damos uma ordem agora. Solta, solta, solta agora. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro o ar. Pode explorar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Podes morar aqui, podes morar aqui. Coloca a mão sobre o teu coração. Fecha os olhos. Mão sobre o teu coração. Repita comigo, fala: Senhor, me perdoa pelos dias que eu duvidei da tua resposta. Eu creio, eu entendi que o Senhor já liberou o meu milagre. E eu sei que nessa noite o que estava retido vai parar na palma das minhas mãos. E por onde eu passar, eu vou dar testemunho da tua bondade e da tua fidelidade. Alguém pode aplaudir Jesus nesse lugar? Alguém pode reagir nesse lugar? Alguém pode gritar glória nesse lugar? Alguém pode exaltar nesse lugar? Alguém pode exaltar nesse lugar? Talvez você entrou aqui hoje e falou: olha, eu não quero servir esse Deus porque Ele não responde. E você entendeu que Ele já te respondeu. Só que existe uma guerra. E Deus te chama hoje. Volta para a minha presença. Tem gente que se afastou da casa, dos caminhos do Senhor. Mas hoje é uma oportunidade para você voltar a retornar. E tem aqueles que entraram aqui pela primeira vez e falaram assim: olha, eu nunca tinha ouvido falar desse Senhor, mas eu quero Ele. Eu quero servir a Ele. Eu quero seguir a Ele. Eu quero andar nessa presença tão maravilhosa. Se você entrou aqui e quer aceitar Jesus como seu Senhor, ou quer reconciliar, eu queria que você desse um sinal com as suas mãos. Fala: pastor, eu quero esse Jesus. Eu quero voltar para a presença dEle. Se é você, levante as mãos assim. Eu quero orar pela sua vida. Nesse momento existe uma guerra espiritual, que é o demônio tentando travar pessoas, travar vidas. Mas Deus está te dando uma oportunidade para que você hoje, com o seu corpo, fale. Seu corpo, com a sua atitude, você fale. Não só em palavras, mas em atitude. Pastor, eu quero aceitar Jesus. Dá um sinal com a sua mão. Se tem alguém que levanta a sua mão assim: eu quero aceitar Jesus hoje, pastor. Não vou deixar passar de hoje. Hoje é minha chance, é minha oportunidade. Se você quer reconciliar com o Senhor, levante a sua mão assim. Se é você, dá um sinal. Não tenha vergonha nesse momento. Não tenha vergonha nesse momento. Deus está chamando alguém hoje para um tempo de comunhão. Comunhão. E vida em abundância. Se é você, levante a mão, dá um sinal. Não vou insistir. Pastor, sou eu quero aceitar Jesus hoje. Eu quero reconciliar. Eu quero voltar hoje. Se é você, eu vou te dar uma chance. Sai do seu lugar e vem correndo para o altar. Sai daí, vem correndo para o altar. Fala: é hoje. Hoje é meu dia, é minha hora. Todo mundo aqui um dia teve que tomar essa decisão. Não ande mais distante. Senhor, em nome de Jesus, quebra a força maligna espiritual que está prendendo essa pessoa agora. Libera ela no mundo espiritual, que ela só possa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Se é você, sai do seu lugar. Pela última vez eu te chamo. Sai do seu lugar e vem até o altar. Eu quero orar por você. Se você não quer tomar essa decisão hoje, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Que Ele te conceda uma nova chance. Quem foi abençoado nessa noite? Quem foi abençoado de verdade? Quem vai parar de orar, fala: eu. Está amarrado.
Quem vai continuar orando, diga glória a Deus. Eu fico com a maioria. Eu não paro de orar, não, vou continuar orando até Jesus voltar, amém? Com as mãos erguidas aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça o rosto dele resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante tua cabeça e te dê a paz, o amor de Deus Pai, as doces consolações, Espírito Santo, seja com toda a igreja, não só hoje, mas até a volta de Jesus Cristo. Vai em paz, que Deus te abençoe.